Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. Salmos 51. Nós vamos ler versículos 10 e 11. Esse é um salmo atribuído a Davi, Salmo 51. E essa é uma passagem bem famosa, né? Foi quando Davi foi questionado e foi ali repreendido pelo profeta Natan. Sabe a história, né? Davi, ele teve um caso com Betseba. Ali ele não só teve um caso com uma mulher comprometida, como ele também, foi o responsável pela morte, do esposo de Betseba na época. Vamos ler aqui Salmo 51, versículo 10 e versículo 11. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Diz a palavra de Deus, estou lendo na NAA. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu santo espírito. Amém? Curva sua cabeça mais um pouco, nós vamos orar. Pai, louvamos nesse lugar. Tua presença é o que mais ansiamos aqui. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos agora para que a nossa mente, para que o nosso intelecto, Pai, para que as nossas emoções estejam cativas à Tua vontade, Senhor. Querido Espírito Santo, governa-nos, molda-nos, alinha-nos. Ó Deus, nós queremos, Senhor, como lemos agora, como o salmista Davi diz, Senhor, cria em nós um coração puro. Renova-nos um espírito inabalável. Essa é a nossa oração, Senhor. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém, eu creio. Nós vemos aqui então, talvez esse foi o maior desafio de Davi. Às vezes a gente olha e vê a história de Davi lá com Golias, com o urso, com o leão, com as guerras que ele participou, que ele travou, que ele venceu, com os problemas que ele teve, mas aqui talvez essa seja, ou esse foi o episódio mais difícil na vida de Davi. Foi quando ele se afastou de Deus, quando ele se afastou e saiu da presença de Deus pelo seu erro. E aqui esse salmo é um salmo onde nós vemos o arrependimento. Se você ler esse salmo 51, você vai ver o coração contrito e o coração arrependido de Davi. E que nós lemos agora no versículo 10 e 11, nós vemos Davi clamando ao Senhor, talvez na sua batalha mais importante da sua vida, talvez no momento, maior luta que ele já tinha travado, ele declara, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. E o tema da minha mensagem hoje é ambientes hostis para a presença do Senhor. Irmão, eu e você podemos criar no nosso coração ambientes hostis para que a presença do Senhor esteja nele. Eu e você, como diz a palavra, e nós vamos ver aqui, podemos extinguir o Espírito Santo de nós. Nós podemos entristecer o Espírito Santo diante das nossas atitudes, diante da forma como a gente lida e trata as coisas de Deus. Nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que teve erros também. Mas o mais maravilhoso na vida de Davi era que da mesma forma em que ele caía, ele se levantava e se arrependia. Sabe, muitas vezes nós
deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não somos rápidos, né? E nós não somos iguais a Davi. Davi, teve os seus erros, suas falhas, mas ele se arrependeu. O clamor de Davi não era perder suas posses, seus títulos, né? Sua posse como rei, né? O seu título como o homem mais importante de Israel, mas, né, o clamor de Davi era perder a presença do Espírito Santo. E esse deve ser o clamor que está no nosso coração. Não é pelas lutas, não é pelas dificuldades, mas em si, o nosso maior medo deve ser perder a presença do Espírito Santo. Sabe, o que nós devemos se preocupar, e como igreja nós lutamos, e tem toda essa questão hoje, nos dias atuais, sobre ideologias que têm entrado na igreja e tudo mais. Mas, irmão, a igreja sempre teve lutas. A igreja sempre teve dificuldades. O maior problema para a igreja e para nós que somos a igreja é quando Deus não está nela. É quando nós se achamos autossuficientes para tudo. É quando o Espírito Santo, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz assim: não extinguais o Espírito, não apague o Espírito que está em você. E a Bíblia, irmão, a Bíblia nos orienta e nos mostra que a responsabilidade é nossa de manter o Espírito Santo aceso. É nossa. É minha, é sua. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: não entristeças o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Voltando para o Salmo 51, onde Davi fala: não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. Esse irmão, irmã, deve ser o clamor dos nossos corações para os nossos dias. Senhor, não faça isso. Não me deixe sair de diante da tua presença. Não me deixe criar no coração um ambiente hostil para que a sua presença não esteja lá. E hoje eu quero falar sobre arrependimento, irmão. Porque muito pouco tem se falado, né, de arrependimento nas igrejas. Aliás, não é um assunto legal, não é verdade? Porque o arrependimento precisa trazer em nós, né, um senso de, puxa, eu estou errado. E a gente não quer escutar que a gente está errado, não é verdade? É ruim escutar que está errado. A minha esposa, quando me corrige, eu não gosto. E eu tenho certeza que você também é assim. Por quê? Porque nós queremos ser autossuficientes. Nós não queremos que as pessoas, né, ou que Deus, um ser supremo, cuide das nossas vidas. Mas algo que move o coração de Deus, irmãos, e movia nos tempos, né, da Escritura, e move nos dias de hoje, é o arrependimento dos seus filhos. Por isso que é algo tão necessário, é algo tão importante, que nós se arrependamos dos nossos erros, das nossas falhas. Davi fez isso. Pensa comigo. Davi caminhava com Deus. Davi, né, andava com Deus, a ponto de Deus falar: esse é meu filho, né, segundo o meu coração. Esse é o homem segundo o meu coração. Quando nós vemos a história do rei Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, quando, né, Samuel, né, ungiu Davi, né, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Davi andava, né, junto com o Espírito Santo. Você imagina para um homem que caminhava com o Espírito Santo, chegar uma hora e o Espírito sair diante dele. E às vezes, irmãos, né, nós não damos valor.
para o Espírito Santo, que nós estamos tão atarefados com as coisas, nós estamos tão, cheios de compromissos, e nós esquecemos do Espírito Santo. E nós não damos valor para o Espírito Santo. Mas, biblicamente, nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que ele mora dentro de nós, ele está em nós. E nós somos selados para o dia da volta do Senhor com o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem um Deus que mora dentro de você, qual a forma que você está tratando dele? Como você trataria alguém tão importante que está na sua casa? Como você daria honra para essa pessoa? Como você o serviria? Como você o honraria e daria para ele tudo o que ele precisa? O Espírito Santo mora dentro de você, irmão. Isso precisa fazer uma diferença na sua vida, na minha vida. O que eu sou sem o Espírito Santo? Essa é a pergunta que precisa, martelar na nossa consciência. Quem eu sou sem o Espírito Santo? Quem você é? Onde você estaria? Onde você estaria não fosse o Senhor na sua vida? Onde? Muitos aqui estariam ceifados, perdidos. Estar sem o Espírito Santo seria voltar a ser cego, voltar a ser fraco, voltar à natureza pecaminosa. Por isso, eu preciso criar dentro de mim um ambiente para que a presença do Senhor seja completa. Isso só vai acontecer, irmãos, quando eu me revisto da nova natureza. Quando eu me entrego totalmente para o Senhor. Quando eu dou valor para aquilo que Deus fez na cruz, quando Jesus fez na cruz do Calvário. Há uma palavra, o pastor Valdomiro uma vez pregou sobre pôr a casa em ordem. Lembra, pastor Valdomiro? Você tem colocado sua casa em ordem? Tem arrumado sua casa? A gente não fala da casa como nosso lar, nosso coração. Você tem colocado ele em ordem? Ou o Espírito Santo vive no meio de uma bagunça? Certa vez eu estava vendo o Facebook e vi uma imagem de uma casa muito simples, feita de barro. E assim, ela era simples na forma de se fazer, mas ela era impecável na sua organização. E eu fiquei, puxa, eu gostaria de morar assim numa casa. Casa simples. Uma casa, talvez com nem muita, decoração, mas uma casa organizada, limpa. Uma casa, onde você se sente bem. O Espírito Santo é assim. O Espírito Santo é assim. E a casa que o Espírito Santo mora, deseja morar, é o seu coração. Amém? Você está entendendo? Porque estar sem a presença do Espírito Santo significa voltar à natureza qual eu era antes. Voltar às práticas, qual eu fazia antes. Eu sei onde eu estaria se não fosse Jesus na minha vida. Eu sei, eu tenho esse discernimento. Talvez tenha pessoas aqui que não saibam, conhecem, ou que nasceram
né, num lar cristão, glória a Deus, né, que não teve uma vida errada e tão errada, né? Mas eu sei onde eu estaria se não fosse Jesus. E tem irmãos aqui, né, que eu também sei onde estariam se não fosse Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos criar em nós, né, um ambiente para que o Espírito Santo repouse, esteja à vontade, faça a sua obra, molde-nos. Mas isso requer, irmãos, organização. Eu falei sobre isso alguns cultos atrás, sobre, né, você manter uma constância, você ser organizado nas suas práticas espirituais, né? Porque não adianta, assim como, né, uma dona de casa, né? Temos algumas donas de casa aqui, né, que vão concordar comigo. Você arruma a sua casa, você organiza a sua casa, principalmente para quem tem filhos, né, filhas. Sabe que se não se manter organizado, aquilo dura muito pouco, não é verdade? Dura horas, né, Daiane? Então, você precisa manter a sua casa organizada. Você precisa manter o seu coração organizado. Isso requer compromisso. Requer esforço. Requer você, né, se gastar e se doar para isso. Às vezes, irmãos, a gente vai para Jesus e acha que Jesus resolveu todos os nossos problemas e nós podemos continuar do jeito que nós estamos. Não, irmão, não é isso. Você ganhou um presente maravilhoso no qual você jamais poderá pagar. Jesus pagou um preço pela sua vida impagável aos olhos humanos. Mas você precisa manter esse presente. Você precisa cuidar desse presente. A Bíblia diz aquele que perseverar até o fim. Existe uma caminhada, existe, né, um trajeto, né, que você precisa cumprir. E nós precisamos cumprir. Perseverança. E isso, né, nos leva a esforço, irmãos. E eu não estou falando que você, né, precisa pagar algum preço pela sua salvação. Não, você não paga porque você não teria como pagar. Mas assim, você precisa se manter, né, naquilo que Deus fez para a sua vida. Eu não sou salvo por boas obras, eu não sou salvo porque eu ajudo, né, as pessoas, mas eu fui salvo e por ser salvo eu faço isso. É assim que nós precisamos entender. Como na vida de Davi, o maior bem que um homem pode ter é a constante presença do Espírito Santo de Deus. Não é dinheiro, não é status, não é bem nenhum desse mundo. O maior presente que você pode ter, irmão, é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está em você, amém? Você crê nisso, né? Crê nisso, então se aproprie disso aí. Mas estar com o Espírito Santo significa que Ele governa a sua vida e não o contrário. Porque às vezes nós queremos ser como Deus. Não é verdade? Nós queremos ser Deus de Deus. Nós queremos governar a Deus. E quando eu não faço isso, quando eu não ando com o Senhor, quando eu não estou, né, com o Senhor, a Bíblia fala sobre a minha condição. Lá eu queria ler com você, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. A Bíblia diz assim, deixa eu ler na outra versão, porque eu estou numa versão diferente.
Romanos, capítulo 1, versículo 21. Diante. Diz assim a palavra de Deus. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Então a Bíblia fala aqui que eu sem o Espírito Santo, eu sem a presença do Senhor, a Bíblia fala que eu sou entregue às concupiscências do meu coração, a imundícia, eu estou fadado. Sem a presença do Espírito Santo, eu estou à mercê. Por isso, irmãos, o Espírito Santo, precisa ser algo tratado nas nossas vidas como algo muito importante. Por isso que é necessário na minha vida e na sua vida, uma constante, renovação da nossa mente, uma constante, como diz a palavra, examinação, porque a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. É necessário, irmãos, uma avaliação diária do que eu estou fazendo, de quem eu sou. É necessário arrependimento. É necessário, que eu me arrependa das minhas más obras. Porque o Espírito Santo, ele jamais se afasta do crente fiel, daquele que anda com Jesus. O Espírito Santo, ele jamais se afasta daqueles que se arrependem. Eu gosto de uma frase do Spurgeon, Charles Spurgeon, ele diz assim, que o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Se eu vivo uma vida de pecado, se eu vivo uma vida fora de Deus, a Bíblia fala que eu sou como aquela pessoa no qual o Espírito Santo se apagou. O Espírito Santo se retira quando a fé é abandonada, quando a voz do Espírito Santo não é mais ouvida, quando os corações ficam endurecidos de tal ponto em que não há mais possibilidade de arrependimento. Talvez você entrou aqui nesse lugar, ou você está nos escutando, e essa seja a sua condição. Puxa, eu não escuto mais a voz do Espírito Santo. Meu coração se endureceu. A voz do Espírito Santo não me mexe, não me muda, mais. Eu não consigo me arrepender, não tenho mais remorso, arrependimento, não tenho mais nada. Lembrando, irmão, que remorso é diferente de arrependimento. Remorso foi o que Judas teve. Arrependimento foi o que Pedro teve. Remorso é se sentir mal, mas continuar fazendo as coisas. Arrependimento é mudança de mente. É entender que aquilo não é mais para mim. É entender que aquilo já não é mais para aquilo que eu estou vivendo. Judas se matou por remorso. Pedro se arrependeu. Pedro buscou ao Senhor, e o Senhor lhe perdoou e lhe confiou as suas ovelhas. Por isso, irmão, irmã, você que hoje está vivendo na prática do pecado, ainda há esperança. Porque Jesus é aquele que esquadrinha os nossos corações, o Espírito Santo é aquele que governa o seu coração, e talvez essa mensagem agora, não é eu
pastor que está falando, mas quem está remoendo o seu coração agora é o Espírito Santo de Deus. Ele está falando, filho, filha, você precisa voltar. Filho e filha, desejo algo, desejo uma vida de bênção, de revelação, de intimidade. Hebreus 10, 26 diz assim, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo consumidor, prestes a consumir os adversários. Aqui nós vemos, e aqui nós quebramos toda, né, essa hipergraça que hoje se instalou. Um texto, onde diz aqui, porque se continuarmos a pecar de propósito, a Bíblia fala que nós, né, já não nos resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Por isso, irmãos, uma vida com Jesus é abandonar a prática do pecado. É se arrepender. Aquele que mentia já não vai mentir mais. Aquele que roubava já não rouba mais. Pastor, se o chefe da boca de fumo que reconhece Jesus, né, aceita Jesus, você vai ter que procurar outra profissão, irmão. Simples. Eu não posso, né, dizer e aceitar Jesus e convidar Jesus para minha casa, para minha vida e continuar, né, no lixo onde eu estou. Isso vai contra, né, vai contra tudo o que nós sabemos e aprendemos, tudo que nós vemos, né, todas as orientações que Jesus nos fala. Isso vai acontecer com arrependimento, com mudança de mente, mudança de vida. Amém? Você está entendendo? Quais são os ambientes, então, hostis? Quais são os lugares onde, né, nós não deveríamos estar? Se eu e você que estamos, né, caminhando com Jesus, eu queria que você abrisse lá o primeiro Salmo, Salmo 1, capítulo 1, onde a Bíblia fala, e aqui nós vemos que não é aqui nós vemos o Senhor falando para o salmista. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Eu acho que eu nem passei para o pessoal da minha. Mas diz assim, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, significa, irmão, né, ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor, na lei medita de dia e de noite. Então nós vemos aqui 3 lugares ou 3 situações onde, né, nós tornamos a presença do Senhor, né, uma presença hostil, né, para que o Espírito Santo esteja. Primeiro, no conselho dos ímpios. Pessoas que andam no conselho de pecadores, de pessoas que não amam a Deus, né? Quer um exemplo, irmãos? Você vai abrir o seu coração no seu casamento e resolve abrir para uma pessoa que não é crente, né? O que essa pessoa vai falar para você? Olha, eu estou com uma situação de meu casamento. Meu marido é isso, minha esposa é isso. Essa pessoa provavelmente vai te dar um conselho. Abandona ele. Abandona ela. E vem a célebre frase, né, que você conhece muito bem, e eu também, onde diz, você nasceu para ser feliz. Quantos já escutaram isso? Né? Abandona, larga fora. Né? Você nasceu para ser feliz.
Se você não está firmado na rocha, o que você vai fazer? Vai abandonar, vai abrir mão, vai largar, vai divorciar. Outras coisas, irmãos. E às vezes a gente se apega tanto, né, a situações e pessoas que nós confiamos a nossa vida para pessoas que não têm autoridade, não têm sabedoria para aconselhar, para falar. Não é verdade? E aqui um conselho, irmãos, não abra sua vida para pessoas, né, porque grande parte das pessoas, irmãos, elas não estão preocupadas em si, né, com o que você está passando, né, com a situação em si. Elas querem talvez achar, às vezes, a forma mais rápida para você se livrar, para ela se livrar também. Então, né, a Bíblia fala, então, não ande no conselho dos ímpios. É conselho de verdade, irmãos? Palavra de Deus. Palavra de Deus, você, né, tem conselho para todas as situações da sua vida. Por isso que nós vemos o salmista falando, né, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor. E eu preciso não só, né, ter prazer, né, nas dificuldades, mas a Bíblia diz, eu preciso meditar nela dia e noite. A Bíblia continua falando aqui, ele diz, não se detém no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores? A perdição. Não para no caminho dos pecadores. Irmão, deixa eu falar algo para você, você pode até passar no caminho dos pecadores, né? Porque todos pecamos, diz a palavra. Você peca consciente ou inconscientemente todos os dias. E aquele que diz que não peca já está pecando, porque é mentiroso. Que a Bíblia fala. Mas se detém, a Bíblia fala assim, não para. Não se detém. Não, né, tem prazer. Entre você passar por aquilo, né, levantar e sair é uma situação. Se você se deter nisso, parar, continuar é outra. Por isso, eu preciso criar em mim, nós precisamos criar em nós esse, eu digo, esse senso de conhecimento. Quem Deus é. Deus, Jesus, Ele ainda é o nosso advogado. Aquele que milita, sabe, advogado? Né? Talvez você nunca precisou no advogado. Advogado é aquele que, né, milita pela sua causa. Você tem um problema na justiça, ou um problema, né, burocrático, ou algo do tipo, não sei, né? O advogado é aquele que vai representar você perante o juiz, que vai, né, formalizar, que vai te ajudar, que vai te mostrar o caminho, né, que vai te resolver para você algumas questões burocráticas do qual você não consegue resolver. Jesus é esse advogado nosso. Mas chegará um dia que Jesus sairá da, né, e isso já aconteceu na eternidade, e Jesus sairá da função de advogado nosso, será nosso juiz, onde ele julgará tudo o que fizemos, tudo o que deixamos de fazer. Então, irmão, não se detenham no caminho dos pecadores. Não ande, né? A palavra de Deus diz, né? Não se assente também à roda de escarnecedores. Não tenha comunhão, né? E eu não digo, né, você não ter, pregar e você não se relacionar, mas assim, entre você se relacionar e você se assentar na roda de escarnecedores, há uma grande diferença. Daniel, né, ele estava no palácio do rei, ele estava servindo, ele estava, né,
ali na Babilônia, mas ele não se corrompeu. E o grande problema nosso, irmãos, é que nós não se mantemos fiéis, né? Por talvez não se relacionarmos, não termos comunhão com Deus da forma que deveríamos. Nós aos pouquinhos vamos sendo quebrados e um pouquinho nós vamos sendo moldados segundo o padrão desse mundo. Mas a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Eu vivo nesse mundo, mas eu não participo das coisas desse mundo. Eu participo, né, das coisas do reino de Deus. E essa deve ser a mentalidade minha e sua. Amém? Você está entendendo? E a minha pergunta é: se o Espírito Santo fosse retirado da sua vida hoje, você sentiria falta? Tem pessoas, irmão, que continuariam na mesma situação. Crentes, que conhecem a palavra. Deixa eu falar algo para você, irmão. Conhecer a palavra, somente o conhecer a palavra, não te dá, né, o bilhete para entrar no reino. E se fosse assim, Satanás estava na primeira fileira. Conhece a palavra. Eu preciso conhecer a palavra e aplicá-la na minha vida. Há uma diferença entre conhecer. E nós vemos que tem muitas pessoas que conhecem muito bem a palavra. Muito bem, melhor do que eu, melhor que qualquer um aqui. Mas não aplicam a palavra da forma que deveria aplicar na sua vida. Valorize a presença de Deus na sua vida, irmão. Valorize a presença do Senhor. Valorize aquilo que Jesus fez para você, irmão. Nós tivemos aqui quinta-feira o Eloílson, uma palavra abençoada. Uma palavra abençoada. Né? Você pode ver essa palavra, você pode, né, assistir, né, você pode ver ela no Spotify, né? Ou nos outros agregadores lá. É isso, né, Gustavo? É uma palavra abençoadíssima. E nós vemos ali, né, entendemos um pouco do sacrifício de Jesus para a minha vida, para a sua vida. E sabe, né, o que foi mais difícil para Jesus não foi escravos, não foi, né, mas foi suportar todo o pecado da humanidade sobre ele. Então, né, nós poderíamos valorizar mais aquilo que Jesus está fazendo, fez nas nossas vidas. Como? Honrando mais. Dando valor para aquilo que ele fez. Sendo um bom esposo, sendo uma boa esposa, honrando, né, no nosso trabalho, sendo alguém, né, que valoriza o trabalho, que não mente, que não furta, né, sendo alguém, né, um crente que dá bom testemunho, pagando nossas dívidas, proclamando o Evangelho não com palavras, mas vivendo a verdade do Evangelho. Porque, irmão, falar, papagaio fala. E tem muitas pessoas que são muito boas, né, em falar, na oratória, mas não aplicam a verdade do Evangelho. Continuam com a vida totalmente suja. E deixa eu falar algo para você, irmão, irmã, né? Você pode, né, talvez esconder isso de todas as pessoas do seu convívio, né? Você pode estar há anos, né, escondendo essas questões, mas de Deus você não esconde nada. De Deus nada se esconde. E assim, puxa, o pastor hoje está batendo, não é? Mas assim, às vezes a gente tem uma mentalidade que, puxa, eu fiz tão bem feito isso que ninguém vai descobrir. Você chegar na eternidade, o Senhor vai olhar, olha lá, ó, Leandro, olha lá, qual dia, tal dia, olha lá, eu vi tudo. Então, de Deus nada se esconde. Dos atributos do nosso Deus
é que ele é onisciente. Ele está em todos os lugares, né? Ele conhece todas as coisas, ele vê todas as coisas. Por isso o salmista fala: Senhor, você sonda-me, conhece, você sabe de tudo. E Deus nada se esconde, irmão. Mas algo que Deus, em um dos seus milhares de atributos, que Deus é misericordioso. E se hoje, o tempo que se chama agora, você quebrantar o teu coração, você se arrepender, você, né, exclamar o perdão de Deus para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Deus vai te perdoar. Ele é amor. E Deus é amor. Esse é o atributo máximo. Deus, né, é amor. E não importa, né, o quão ruim você foi, né, qual situação aconteceu na sua vida, Deus perdoa. E diz a palavra que Ele lança no mar do esquecimento, né? Não que Deus se esquece, mas é a forma de falar que Deus, né, Ele lança no mar do esquecimento aquilo que lhe aconteceu. Vida nova. Amém? Você está entendendo? Por isso, né, o dia do arrependimento para a sua vida é agora, é hoje. Não é amanhã, não é daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, não, porque hoje é o dia. Quando a gente ora, é por quem quer, deseja aceitar Jesus, para quem deseja viver uma vida com Jesus, né, reconciliar com Jesus, nós usamos um versículo onde diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Você imagina, né, o que deve acontecer nos céus, né, quando você, puxa, me arrependo verdadeiramente, que é o que eu fiz. A festa no céu. Tamanha a importância que Deus dá para a sua vida, para as nossas vidas. O preço de sangue foi pago. Se isso não mover o seu coração, irmão, talvez você precise rever algumas coisas na sua vida. Talvez você seja, né, como a Bíblia diz. Eu queria abrir com você. Abra lá comigo, 2 Timóteo. Não está também aí no esboço que eu mandei para o pessoal. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Final da carta de Paulo a Timóteo, né? Essa foi a última carta que nós temos conhecimento que Paulo escreveu. Pode ser que ele tenha escrito outras, mas essa era a última carta, era um momento ali do seu martírio, né? Paulo, né, você talvez já saiba, ele foi, diz a tradição, ele foi degolado, né? Teve a cabeça arrancada. E aqui, né, ele está escrevendo talvez suas últimas palavras, e ele fala sobre um homem chamado Demas, lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, né, ele está clamando para que Timóteo o visite, né, e ele fala assim: empenhe-se por vir aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Quando você estuda, né, sobre esse homem, né, ele tem 3 citações dele na palavra, na Bíblia, né, nas cartas de Paulo ali. Ele era um dos cooperadores de Paulo, um homem que andou com Paulo, né, que estava com Paulo, né, que
provavelmente viu muitos milagres sendo feitos ali, né, pela vida de Paulo, né? Mas diz a palavra que Demas, tendo amado o presente século, tendo amado as coisas do mundo, ele abandonou Paulo. Hoje, se viesse uma perseguição sobre a igreja, qual seria a sua atitude hoje? Você abandonaria Jesus? Ou você, como eu escutei essa semana, se entrincheiraria? Ou, né, iria para a guerra, né, pelo nome de Jesus? Qual seria a sua atitude hoje? E aqui nós vemos que Demas, né, ele abandonou a Paulo porque ele amou as coisas do mundo. Sabe, quando nós amamos as coisas do mundo, nós odiamos as coisas de Deus. A Bíblia fala sobre servir dois senhores. Quando nós amamos as coisas do mundo, a riqueza, o status, os prazeres, né, tudo aquilo que o mundo lhe proporciona numa bandeja, né, nós odiamos as coisas de Deus. E quando nós amamos as coisas de Deus, irmão, nós odiamos as coisas do mundo. Qual lado você está da balança? Faça um checklist hoje da sua vida, né? Coloque lá, né, as coisas que estão acontecendo, quais são as atitudes, né, que você está tomando, né? E faça essa avaliação. Você vai começar a ver qual lado da balança você está. Eu digo isso porque eu faço isso na minha vida. Quando a minha carne está muito ativa, eu falo, puxa, eu preciso cuidar, porque eu estou amando mais as coisas do mundo. Não quero ler mais a palavra, não quero orar. Há um peso, né? E você vê que não é um peso normal de você vir para a igreja, mas é um peso espiritual. Eu não quero estar, eu não quero fazer, né? E você precisa se avaliar sobre isso. Às vezes, irmãos, a gente joga a responsabilidade tudo para as costas de Deus, né? E tudo para as costas do cão. A culpa é do cão, a culpa é do diabo, né? Me aconteceu isso, né? Essa situação me aconteceu, né? É a coisa do diabo, mas você não lê a Bíblia há 2 meses. Você não ora, você não jejua, você não se consagra, né? E às vezes a gente é muito fácil para nós acusarmos. Nós somos que nem, né, Adão e Eva. É a natureza pecaminosa, né? Eu lanço sempre a culpa para um, para outro. Não, a culpa nunca é minha. Eu quero terminar essa mensagem fazendo essa pergunta para você. Quem você é? Sem Espírito Santo. Quem você é? E quem você é com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem poder para moldar seu caráter. Ele tem também a condição de dar o poder para viver o sobrenatural de Deus. Agora, se os frutos do Espírito não estão visíveis na sua vida, você precisa se avaliar. Isso é uma avaliação que eu faço. Estou, né, com situações na minha vida e você percebe que você já não é mais humilde, que você já não age mais segundo, né, ao Senhor, as coisas desse, você, né, age segundo a sua carne, se você não tem mais paz, se você não é mais longânimo, né, você já não
não é mais benigno, se você não tem mais mansidão, irmão, você precisa avaliar que talvez o Espírito Santo esteja sendo suprimido na sua vida, a ponto das piores das situações acontecerem, que ele se extinga, ou que ele apague. Eu queria orar com você, eu queria que você ficasse de pé. Eu creio que Deus está liberando hoje os seus frutos. O Espírito Santo está liberando os seus frutos hoje. Nós vemos agora no mês passado, né, várias ministrações do nosso Alcance Fire sobre o Espírito Santo. Eu entendi de Deus que o Espírito Santo precisa ser honrado de uma maneira sobrenatural. Eu entendi que nós precisamos dar valor à obra do Espírito Santo para as nossas vidas. Porque quando nós damos valor, quando nós honramos, nós atraímos para nós, né, os frutos do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, né, no seu caráter, nas suas emoções. Eu queria que você pudesse hoje entregar isso diante de Deus. Nós vamos orar aqui. Vai ser ministrada uma canção. Eu queria que você fizesse isso no individual. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas se você sentisse a vontade para estar à frente. Mas eu queria que você hoje abrisse o seu coração para Deus. Como você vai fazer isso? Não sei. Se você quiser se ajoelhar nas cadeiras, orar a Deus, se quiser vir à frente no altar aqui, se você quiser fazer isso, né, nos corredores. Mas eu creio que há um mover do Senhor hoje aqui. Há corações sendo quebrantados nesse lugar. Ah, pastor, mas eu não sinto de me arrepender, irmão. O que te dá prazer é a carne. As coisas do Espírito precisam ser conquistadas à força. Por isso Jesus fala: o reino dos céus é conquistado à força. Ah, eu não sinto-me de perdoar tal pessoa. Mas não vai sentir mesmo. Mas eu preciso decidir fazer isso. Ah, eu não sinto isso, mas você precisa fazer. Porque talvez o Espírito Santo esteja colocando no seu coração isso, mas você precisa tomar essa atitude. Você precisa tomar essa atitude. Não é jogar a culpa para os outros. Não é falar: ah, mas tal pessoa não merece que eu me arrependa. Mas tal pessoa não merece. Mas, irmão, o dia que você chegar perante Deus, não vai ser o nome da tal pessoa que vai estar no livro da vida ou não vai estar. É o seu. A salvação é individual, irmão. Nós precisamos aprender isso. Ainda que o Evangelho, né, nós estamos aqui em comunhão com os santos, mas eu preciso lutar pela minha salvação. Você precisa lutar e conquistar a sua salvação. Se apropriar, na verdade, a palavra certa. Ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Mas isso é necessário arrependimento. Como eu falei, como Spurgeon falou, pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Vamos orar. Então vai ser ministrada essa canção. Você pode fazer isso no seu lugar, mas eu queria que você orasse. Coloque essa situação diante de Deus. Coloque, né, o que aconteceu, o que você fez ou deixou de fazer. Coloque diante de Deus. Ele está aqui. A palavra de Deus diz, fala que onde 2 ou mais estiverem ali, eu estarei. O Senhor está nesse lugar, amém? Ele quer ouvir a voz do seu coração. Do seu coração, amém? Vamos orar. Senhor Jesus. Quando a música esmorece e o
mas tu desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Diante de Ti, Pai. Somos falhos, somos miseráveis, Senhor, mas o Senhor nos amou de tal maneira, oh Deus, a Sua graça veio sobre nós, e nós queremos corresponder ao Teu chamado, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, não às coisas do mundo, aos prazeres desse mundo. Nós queremos, Pai, dizer o quanto somos gratos a Ti pelo que o Senhor nos fez, por aquilo que o Senhor está fazendo. Queremos Te dar honra, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade de morar em nosso coração, Senhor. Oh Deus, nos colocamos, Pai, a casa em ordem, nós dizemos, Senhor, oh Deus, esteja-se à vontade, Espírito Santo. Ministre, Senhor. Oh Deus, esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso clamor, Senhor. A glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmão, confessai-vos uns aos outros para seres curados. Quando eu me confesso ao irmão, a Bíblia diz que eu sou curado. O que você quer dizer com isso, pastor?
nós, os pastores aqui, estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para, que você seja abençoado, para que você, se relacione com Deus. Nós temos os líderes dessa casa, nós temos diáconos, temos pessoas que oram por vocês. E nós queremos dizer que não importa aquilo que você fez, o sangue de Jesus, ele te cobre de todo pecado. Se aproprie disso, se aproprie dessa verdade. Eu queria também orar por você que está enfermo. Eu senti no meu coração. Eu queria que o pastor Valdomiro fizesse essa oração. Alguém no nosso meio aqui que está com alguma enfermidade, seja alguma dor, algum incômodo, alguém no nosso meio, levanta sua mão se você está passando por algum momento de enfermidade. Ali ao fundo. Tem mais alguém? Puxa, eu estou com uma dor, pastor, uma dor no dedo mindinho do pé. Eu tenho uma no meu dedão aqui. O pastor vai orar por mim também. Se alguém aqui, eu queria chamar você à frente. Eu sinto que o Senhor está liberando algo nesse lugar. Eu queria que você viesse à frente. Se você tem alguma enfermidade, o pastor Valdomiro tem uma unção, um dom de cura, e nós reconhecemos isso como igreja. E eu queria que ele orasse, fizesse essa oração agora. Tem mais alguém? Ele vai orar por mim também. O Senhor orar por mim. Irmãos, eu não sei se tem alguém aqui que está sentindo uma angústia no seu coração. Logo no início que eu cheguei, eu senti muito forte essa angústia. Passou, mas agora voltou de novo. Pode até ser minha isso, mas muitas vezes Deus dá um sinal para a gente, porque alguém está passando por isso. Se você está com angústia, uma dor no teu coração, algo preso dentro de você, eu creio que Deus quer te curar você nessa noite. Se tem alguém entre nós, venha para frente. Amém? Não tenha vergonha não, Deus quer te curar. Amém? A essência
Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado por esse tempo, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor não é um Deus de longe, mas um Deus de perto. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que está conosco. Jesus, seja honrado nesse lugar, Senhor. Seja glorificado sobre esse lugar. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo sobre essa casa, sobre a vida dos nossos irmãos. Nós vemos milagres, nós vemos intervenções divinas, nós vemos mover do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Deus, que nós possamos transmitir essas verdades para a vida dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, Senhor. Que isso não fique somente entre as quatro paredes aqui desse lugar, no templo, mas que nós possamos ser um instrumento do Senhor, Pai, para que um avivamento sobrenatural venha sobre Piraquara. Oh Deus, nós oramos, usa cada irmão aqui com ousadia, oh Deus, com autoridade. Oh Deus, que essa semana, Pai, aconteçam situações onde nós possamos expressar da nossa fé com toda a autoridade. Eu proíbo o inimigo, Pai, de tentar reprimir, Pai, aquela pessoa no seu trabalho que está sendo reprimida, oh Deus, porque se posicionou como cristã. Deus, nós oramos, Pai, uma autoridade do Senhor sobre ela, oh Deus, sobre, Pai, essas situações. Nós oramos em nome de Jesus, coloque as palavras na nossa boca, que nós possamos ser um instrumento do Senhor, Deus. Nós oramos, Pai, oh Deus, para que o Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Antes de nós encerrarmos, só queria deixar dois recados. Primeiro, nós estamos agora, até esqueci de comentar isso, nós nessa próxima quinta-feira nós não teremos o Alcance Fire, por questão das nosso calendário com o nosso aniversário. Então nessa próxima quinta não teremos o Alcance Fire, e na quinta que vem, na outra quinta também não, porque nós vamos transferir para segunda, tá? Então quinta-feira. Outra coisa que eu quero desafiar os irmãos: acompanhe as nossas, as notícias pelas nossas mídias sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, porque lá você consegue ver, as informações ali dos cultos, tal. Nós temos também algumas coisas que nós colocamos lá. Então você pode fazer isso, você pode, ir lá e seguir a nossa página. Com certeza você vai ser edificado, amém? Nós temos a cantina hoje, a cantina dos jovens. Os jovens têm feito um trabalho maravilhoso nessa casa, irmão, um empenho, através da vida dos jovens aqui. Então você pode também participar, alimentar a sua carne ali, sua carne no bom sentido, e também edificar o ministério dos jovens, não deixe de participar da cantina ali também, amém? Nós, os pastores, os líderes, estamos aqui à disposição. Se você precisar conversar conosco, você está em casa, nós somos acessíveis, estamos aqui para isso, amém? Então sinta-se à vontade. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio, amém, irmão? Deus abençoe sua vida. Até o próximo sábado, se Deus permitir.